Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Python desenvolvido pelos acadêmicos da Engenharia de Software da Unigos-FAES. Eu me chamo Eduardo Piasson e hoje a gente vai falar sobre matrizes. Então, para começar a aula, aqui a gente vai precisar abrir o programinha do Python. A gente desce até a pasta do Python e executa o programa IDLA, que já vem incluso com a linguagem de programação. Vamos criar uma nova pasta e aqui a gente vai criar uma matriz. Então, para criar uma matriz em Python é muito simples. A gente cria uma variável e entre colchetes a gente vai passar os valores. Se eu passar apenas valores dessa forma, eu vou estar tratando isso não vai ser uma matriz, eu vou estar tratando um vetor, um vetor de valores. Mas como eu quero criar uma matriz, então eu vou abrir mais um colchete aqui e vou fechar ele aqui. Isso é uma matriz? Ainda não. A gente só tem uma linha de valores, mas então eu vou inserir aqui, eu passo uma vírgula e eu vou passar mais uma sequência de valores. Pronto, eu já tenho uma matriz. Mas eu quero que essa matriz seja 3×3. Então eu vou criar aqui mais um vetor com 3 valores. Beleza, minha matriz está criada. Vamos printar ela para ver como que fica. Lembrando que é preciso salvar o arquivo para que ele execute. Vamos dar um nome de matriz. Para que ele possa executar, ele precisa estar salvo. Então, beleza. Aqui eu tenho uma matriz. Tá, mas essa matriz ela não é visível para o usuário. Ela é utilizável pelo sistema. O sistema consegue identificar ela. Mas o usuário mais leigo, ele vai ler isso daqui e não vai entender nada. Ele não vai saber identificar com a matriz. Então, como que eu vou fazer para que ele seja identificado? Eu vou passar um laço para ele, um laço for. Então, eu vou criar aqui um for para a linha primeiro. Onde que essa linha vai estar? Ela vai estar no alcance, no range, alcance entre 0 e 3, que é a quantidade que a gente tem ali dentro. A linguagem Python, ela segue o padrão de que quando se inicia uma contagem, se inicia no 0. Mas, para não confundir os usuários que estão começando, por exemplo, o 3 é um limitador. Então, o que acontece? Ele começa no 0, aí conta 0 como 1, aí depois 1 como 2 e 2 como 3. E ele verifica o próximo. Se o próximo for 3, ele para. Então, ele verifica 0, 1 e 2. Aqui é o valor limite que ele passa. Como é uma matriz, eu não posso passar só um for. Eu vou ter que criar um for também para a coluna. E é a mesma situação. Como a gente está trabalhando com uma matriz 3×3, o range dela vai ser 0 e 3. Agora, eu quero passar para a matriz os valores dentro da linha e dentro da coluna. E esses valores vão receber um int que o usuário vai digitar. Então, vai ser um input. E aqui dentro do input, eu vou passar digite um valor para. Agora, eu quero saber para qual linha e qual coluna eu vou estar passando. Então, eu vou passar aqui entre chaves a linha e tem que passar a vírgula para ele identificar, e a coluna. Então lá, quando a gente printar isso, ele vai pedir para o usuário digite um valor para essa linha, para determinada linha, e para determinada coluna. Passando isso aqui, eu vou fechar o input. Primeiro eu fecho o input, depois eu fecho o inteiro que vai receber esse valor na matriz. Só que o que acontece? Para que eu consiga incluir dentro aqui da minha string
esses valores da matriz, é necessário que eu passe um F aqui antes. Tá vendo que ele fica da mesma cor da string fora dela? É uma função já incluída no Python, justamente para que eu consiga trabalhar com esse tipo de situação, com as expressões dentro da minha string. Então, dessa forma eu consigo trabalhar. Agora, a gente pode printar ela, só que vamos verificar uma situação quando eu fizer esse print. Ó, aqui aconteceu a situação. Digite um valor para 0 e 0. Então vamos lá. 1 para a linha 0, coluna 1. 2, linha 0, coluna 3. 3, e assim ele pula para a segunda linha, para a linha 1, coluna 0, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza. Ele passou a numeração, a gente conseguiu passar a numeração, trocar esses valores que já existiam na matriz, por isso que é uma variável, ela variou de valor e foi armazenado na memória do software. Isso é temporário, se depois a gente fechar, some, é lógico. Mas enfim, vamos voltar aqui para o código. Eu quero que isso que aconteça seja organizado. Então aqui eu vou passar uma funçãozinha pronta, que recebe menos igual dentro de uma string, vezes 30. E dentro dela eu vou criar mais um laço de repetição, que vai ser para a linha. Mesma coisa aqui de cima. E daí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai printar novamente utilizando o F. A matriz dentro de conchetes e depois chaves, a matriz LC, né, linha e coluna, a matriz linha e coluna, que vai estar recebendo, ela vai fazer o que? Vai receber um valor de 5, um espaçamento de 5, para caso eu insira números de até 5 valores, ela não fique desorganizada. E ela vai isso é uma condição que se encontra na documentação, ela vai ajustar ao centro, o numeral ao centro. Então, feito isso, eu fecho as chaves, fecho conchetes e fecho a string. E eu preciso passar um valor para o final aqui, que vai ser 0, só para ele finalizar esse print. E abaixo dele aqui, antes, eu vou voltar, né, uma condição, e eu vou realizar o print. Um print. Esse print vazio, dentro do for, é o que vai me dar o espaçamento que eu preciso entre os valores, para que fique organizado. Então, dessa forma, ele dá um espaço entre para a aula de funções está pronta. Agora, até a próxima. E vim aqui dar um run. Então ele vai pedir para eu inserir os valores. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Agora a gente tem uma matriz legível, organizada, que ela ocupa aqui dentro 1, 2, 3, 4, 5 espaços, mas o numeral ele está centralizado. Então essa é a aula de matriz de hoje.